Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma aulinha de História. Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o professor Breno de História aqui do Monster Concurso. Rapaziada, me chama de professor Brenão. Beleza, bom demais. Muito prazer estar aqui com vocês. Falando rapidamente sobre mim, eu sou formado em História pela UFMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz. E estamos aí firme e forte, especializando cada vez mais em carreiras de concursos militares, e também em focos em Enem, em vestibulares e tudo mais. Minha praça é sempre esse negócio de prova, né? É muito massa trabalhar nessa área, trabalhar com alto rendimento e principalmente colaborar com a sua formação, colaborar com o seu desempenho, fazer você acertar 2, 3, 4 questões a mais do que você normalmente acertaria. O meu papel aqui é esse. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de história da PM do Maranhão, do último edital que a gente analisou, que foi o edital de 2017, organizado pelo CESP, UNB. Provinha difícil, né, cara? As provas que o CESP fazem são provas muito difíceis, né? Enfim, cara. E aí mais um lance, uma ótima carreira para você, galera aí do norte, do Brasil. Para quem não é do norte também, está se aventurando aí nas carreiras em segurança pública pelo Brasil, né? Um ótimo estado, uma ótima posição para se trabalhar. A cada ano que passa, os governadores têm melhorado muito as carreiras policiais, melhorado os salários, investido em segurança pública. Então, fora a estabilidade, né, galera? Fora a estabilidade, porque, bicho, não tá fácil lá, todo mundo desempregado, você consegue aí passar no concurso de policial e aí consegue deslanchar na carreira, né? Já garante ali os seus 4, 5 mil por mês, pelo menos como inicial, e depois vai progredindo na carreira, melhora dentro da corporação, faz prova interna, pula para cabo, pula para sargento, pula para oficial, quem sabe também é sempre um olho aqui e um olho lá na frente, você nunca pode pensar em parar. Mas o nosso primeiro passo, eu tenho certeza que você está assistindo essa aula, é para isso, para a gente tentar alcançar o objetivo, que é passar no concurso da PM do Maranhão. E aí a gente vai analisar um pouquinho a prova e, claro, analisar também o conteúdo, né? Falar um pouquinho do conteúdo para vocês. Primeiro, deixa eu mandar um abração, cara, pro cara que é um fera do estado aí do Maranhão, né? Que eu, enfim, sou um fã incondicional, que é o professor João. O professor João é especialista, inclusive, em vários eventos da história do Maranhão que caíram aí na prova, na última prova de 2017, como Balaiada, a invasão francesa no Maranhão, né? São Luís, por exemplo, fundada pelos franceses. Enfim, meu irmão morou no Maranhão há muito tempo, é um estado massa, gosto demais da belezas naturais, né? Muito legal mesmo. Professor João, se algum aluno estiver assistindo, algum aluno dele estiver assistindo, se você por acaso vir essa gravação, um abração para você, viu, aí do Maranhão, você é fera demais, respeito muito sua história, grande referência no Brasil, na nossa área de professor de história. Massa, então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aqui da PM do Maranhão, né? Do concurso da PM do Maranhão. Em geral, vou falar um pouquinho do conteúdo de história da prova. Olha só, no âmbito mais global, são 120 questões, prova do CESP, você tem que julgar cada item. Na verdade, não são 120 questões, né? São 120 itens para você julgar se é certo ou se é errado. Eu coloquei aqui questões, deixa eu até fazer um risco aqui e corrigir, colocar que são itens, né? São 120 itens para você julgar certo ou errado. E lembrando sempre que aquela metodologia do CESP, né, cara? Essa prova, por exemplo, aqui é aquela errada, anula certa. Então, é uma prova muito difícil, pede estratégia, uma prova que pede muita estratégia. Às vezes vale a pena você deixar aqui uma ou outra em branco. Mas, em geral, as questões de história que eu estudei na prova de 2017, a gente analisou o edital de 2017, enfim, foi uma prova muito decorebinha, sabe? Muito decorebinha. E muitas das coisas que caíram, por exemplo, sobre a história do Maranhão, tá na pauta também da história do Brasil colonial. Então eu vi lá alguma coisinha sobre Balaiada, né? Enfim, que é um movimento, a gente chama de revolta regencial, né? Que aconteceu aí, na época era província do Maranhão, um pedacinho no Maranhão e se espalhou pelo Piauí, uma revolta complicada, muito complexa de entender, que envolve inclusive elementos agentes, né, negros que estavam empenhados em acabar com a escravidão naquele lugar, né? Então, enfim, uma revolta muito complexa. Mas a gente fala que são 120 itens, né, que foi organizado pelo CESP. Em relação ao meu conteúdo, eu tenho uma parte de história do Brasil, basicamente é a história do Brasil do final do século XIX e início do século XX. Então ali,
pega ali a proclamação da República, né, e vai até, sei lá, o governo Dilma-Bolsonaro, né, Temer-Bolsonaro, que fala só da redemocratização, não tem nada especificando no edital, mas a ideia é que seja, por exemplo, uma pauta contemporânea. Vem até uma pauta contemporânea. Então isso é massa demais. Eu julguei a prova que ela é uma prova que recompensa o estudo, então se você estudar, você vai acertar as questões de história do Brasil, de história do Maranhão. A matéria não é uma matéria tão grande, relativamente pequena, se a gente for comparar com outros editais por aí, por exemplo, PM São Paulo. PM São Paulo é um edital gigantesco, né? Para oficial, né? Para aluno, talvez um pouco menor, mas PM Paraná, por exemplo, que é um edital gigante, CAI História também é um edital muito grande, né, em relação a isso, mas é bom destacar também que é um conteúdo, dentro da área de história, um conteúdo pequeno. Né? Então, assim, velho, é matéria para a gente fechar, entendeu? É matéria que você vai dedicar aí pelo menos um dia da semana estudando rotineiramente, você vai conseguir vencer o conteúdo, você vai conseguir acertar as questões e isso vai ser massa. Então, conteúdo de história do Brasil, Brasil República, teve um item no edital que falava, por exemplo, né, o papel dos negros na formação da sociedade brasileira. Então, pode ser que pegue um elemento ou outro aí mais, talvez lá do período do Império, talvez do período da colônia, mas que se relaciona à história do Brasil. Então, esse item ele dá margem para cair eventos anteriores a esse do Brasil República, mas em geral, talvez peça uma compreensão mais interpretativa sobre o tema, né? E isso é bastante coerente. Inclusive, achei a prova do CS uma prova bem coerente com a matéria que foi pedida no edital, se a gente for fazendo cruzar essas informações. Então, da história do Brasil República, né, o mais final do século XIX, início do século XX, é um conteúdo menor em comparação com outros editais. E a gente pode destacar também o item de História do Maranhão, que muitos livros de história do ensino médio trazem eventos específicos sobre a história do Maranhão. Por exemplo, como eu acabei de falar, a Revolta Regencial da Balaiada, como, por exemplo, as guerras de independência na região do Maranhão, na província do Maranhão, contra a independência do Brasil. Interessante isso, né? Uma província, um estado, vou colocar aspas, né? Um estado na época, como se fosse um estado na época, foi contrário à independência do Brasil e um dessas províncias, desses aspas, estados, era o Maranhão, né? Que era contrário à independência. É porque esses grupos do Maranhão eram muito próximos a Portugal, então não queriam a independência do Brasil. E também, a gente falar aí da invasão francesa no Maranhão, né, quando fundou a França equinocial, é massa demais, uma história muito legal, muito rica, né, e que inclusive foram os franceses que fundaram a cidade de São Luís. Provavelmente isso é muito abordado na história local do estado do Maranhão, em diversas provas, entre elas a prova da PM aí do Maranhão, né, para soldado. A Estadual do Maranhão, a Universidade Estadual do Maranhão também costuma abordar, mas enfim, é outro contexto, só para a gente linkar aqui. Então, pensando nesse tema de Brasil República, rapaziada, eu aqui sugeri um tema que foi, inclusive, que caiu nessa prova, que foi o período do populismo, né? Uma questão sobre o populismo com 5 alternativas para você julgar cada uma se era certa ou errada. Eu não falei, dos 120 itens, 60 são para você serem julgados, né? 60 itens a serem julgados sobre o tema de questões dos assuntos, dos conhecimentos gerais, né? E outros 60 itens para serem julgados relacionados a conhecimentos específicos. E isso é massa, muito legal mesmo a gente entender bem como funciona esse processo. Agora, para falar do populismo, que foi um item que foi cobrado na prova, um resuminho dessa parte, eu vou dar uma atenção maior talvez ao JK e ao Jânio Quadros, tá legal? Mas que fique claro que a gente vai passar assim, tentar entender um pouquinho como é que foi essa cobrança desse tema lá em 2017, para a gente ver um espelho da prova, do que a prova poderia trazer para a gente, né, em relação a esse tema. Não, mas caiu lá na última prova, será que cairia numa próxima prova? Poderia cair, mas com uma abordagem diferente. Mesmo porque, como eu disse, o conteúdo de História do Brasil
no último edital, né, aliás, no edital de 2017, é um conteúdo que, digamos assim, ele é relativamente pequeno, se for comparar com outras provas. Cara, o CFO, a prova de soldado para bombeiro, CBM, a gente fala Corpo de Bombeiro Militar, de Minas Gerais, por exemplo, cai uma infinidade de matéria em história. Cai quase o ensino médio todo. Isso aqui é como se pegasse um pedacinho só do terceiro ano, né? Metade do terceiro ano, talvez. É isso. Para falar do período populista, vamos listar aqui, então, os períodos, né? As fases, os governos principais que surgiram nesse período. A gente vai com características gerais, características mais gerais de cada governo, tentando entender bem como é que funcionou essa prova aí, que foi uma prova muito específica. Estou com ela aberta aqui, ó. A prova organizada pelo CESP, PMMA 2017. A prova está aberta aqui, bom demais. E eu fico aqui louco para ficar entendendo, para tentar adivinhar as questões aqui, ó. Acabei do item 20 até o item 24 na prova da PM do Maranhão. Foi um item sobre o período populista, né? Para você julgar se é certo ou errado. Então, pegando esse conteúdo, esse contexto, vamos debulhar agora falando dessa parte da história. Então a gente começa com o ano de 1945, beleza? Vou citar aqui um outro ano, 1950, depois vai até 1954, depois eu tenho uma confusão nesse período, já falo por quê, 1955, depois vai até 1960, depois vai até 1900, deixa eu colocar mais pertinho aqui, 1961, depois 1964, né? Beleza, bom demais. Então deixa eu fazer um círculo aqui para ficar bem organizado. Deixa eu fazer um círculo aqui. Opa, aqui também, aqui, opa, aqui. Bom demais. Agora vamos entender as fases, né, que a gente chama de período populista. Deixa eu sair da frente, às vezes você está dando um print aí, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro governo aqui, que antes disso era Vargas, né? Vargas governou de 1930 até 1945, 15 anos. E nenhuma vez o Vargas foi eleito, gente. E nenhuma vez. Acreditem se quiser. Vargas ficou 15 anos no poder sem ter sido eleito. Breno, ele nunca foi eleito, então? Foi. Mas não nessa fase que a gente está vendo aqui. Quando é que o Vargas foi eleito? Ele foi eleito, já vou falar. Entre 45 e 1950, governou no Brasil o presidente Eurico Gaspar Dutra. Ô, velho, eu acho que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo com organização, né? A linha tá torta. Enquanto eu achar que a linha tá torta, eu não vou sossegar. Pera aí, ficou menos pior agora. Governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Algumas das características gerais desse governo é o fato dele ser, por exemplo, ter se alinhado automaticamente aos Estados Unidos. Mas, Breno, explica melhor esse lance de alinhamento automático. Vou falar. Alinhamento automático aos Estados Unidos. Como assim? Bom, entre 45 e 1989, o mundo viveu um período conhecido como Guerra Fria. Dentro dessa Guerra Fria existia um lado, a gente chamava de ordem bipolar, um lado capitaneado pelos Estados Unidos, capitalista, outro lado capitaneado pela União Soviética socialista. Então o mundo estava dividido praticamente em dois lados, um lado capitalista e um lado comunista socialista. O Brasil se alinhou automaticamente aos Estados Unidos, ou seja, ao lado capitalista, né? E ali adotou, nessa época, uma política econômica de liberal, mais ou menos liberal, né? Permitindo, por exemplo, importações, política econômica permitindo importações de artigos manufaturados, trazendo sérios problemas
para a indústria brasileira. Eliminou as tarifas alfandegárias e o nacionalismo econômico que existia para promover um desenvolvimento aberto, de capital aberto. Isso tem vantagens e isso tem desvantagens. No caso do governo Dutra, as desvantagens foram muito maiores e isso abriu espaço, por exemplo, para o seu desgaste. Na época não permitia-se a reeleição, mas o candidato que seria apoiado pelo Dutra fatalmente perderia para o próximo presidente. Aliás, o próximo presidente que veio... Aliás, eu vou colocar aqui também mais uma coisinha rapidão. O Dutra tentou salvar a economia com as besteiras que ele fez. Ele criou um plano conhecido como Plano SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Tá legal? Então, Plano SALT. É isso aí. Com todas as besteiras que o Dutra fez, inclusive esse lance de abrir o Brasil para importações, diminuir as tarifas alfandegárias, o Brasil foi inundado por coisas inúteis, tipo bambolê, ioiô. A gente consumia também a cultura norte-americana e isso fazia parte da cultura norte-americana. E também importaram-se muitos carros, né? Muitos carros vieram para o Brasil naquele momento. Cadillacs é um exemplo que podemos citar. Como o Dutra ficou desgastado, logo aparece quem? Adivinhe só, por quem o povo clama, para quem que o povo quer de volta ao poder? Se você pensou em Getúlio Vargas, você acertou, né? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E essa musiquinha, se eu estivesse dando aula presencial para você e colocasse essa musiquinha para tocar, você ia ficar a semana inteira cantando essa musiquinha aí na sua cabeça, bicho. Que eu vou te contar, viu? O tal do jingle é uma praga, bicho. Nossa, toca uma vez já era, amigão. Toca uma vez, bicho, você fica cantando aquele trem o resto da vida, cara. Muito massa mesmo. E o Vargas teve uma musiquinha que pegou muito na época, né? Mas o Vargas ele já chega, inclusive, com essa perspectiva. A perspectiva do nacionalismo econômico. Vou colocar aqui, ó, nacionalismo econômico. O Vargas havia, inclusive, anteriormente criado algumas empresas estatais, não foi nesse período, foi no período anterior a esse. A gente fala que é o período, a era Vargas, ele criou 3 empresas estatais, cada um por um setor estratégico, né, da indústria de base, uma empresa para a siderurgia, uma empresa estatal, que foi a CSN, né, uma empresa estatal para mineração, que é a Vale do Rio Doce. Essa mesma Vale do Rio Doce que existe no Brasil, ela já foi estatal, ela foi privatizada, se não me engano, em 95, 96, não sei, né? E a Chesf, Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco, é isso. Faltava criar uma empresa para o petróleo, então o Vargas, nesse período, ele cria uma empresa para o petróleo, conhecida como, você conhece, hein? Petrobras. Opa, deixa eu mudar aqui, Petrobras. O Vargas também promoveu o aumento de 100% do salário mínimo. Nessa época, o salário mínimo estava defasado, aumento de 100% do salário mínimo. Isso foi, inclusive, uma medida que agradou muito o povo, mas desagradou muito os empresários, e a gente nem precisa entrar no mérito. Por quê? Por que será que vai desagradar os empresários? Porque os empresários terão que aumentar o salário dos seus funcionários. E isso trouxe um certo mal-estar com os seus opositores políticos, entre eles estava Carlos Lacerda. Aliás, foi por meio dos jornais pelos quais o Carlos Lacerda era proprietário que sangrava muitas críticas ao governo Vargas. Sempre eram notícias ruins relacionadas ao seu governo. Enfim, até que o chefe da segurança pessoal do Vargas acabou arquitetando um atentado contra o Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda usou esse argumento para pressionar ainda mais o governo Vargas, o presidente Vargas, que naquele momento acabou se matando. É isso mesmo. Em 1954, em agosto de 1954, Vargas se mata. Suicídio. Beleza. Ele se mata. Matou-se o presidente Getúlio Vargas. Eu poderia ter, no curso que eu dou aqui, inclusive, eu detalho
excepcionalmente esse momento a partir da bibliografia da Lilia Schwartz, uma ótima pesquisadora, já tive a oportunidade de assistir uma palestra dela, e da Heloise Starling, né, que chama Brasil, uma biografia, o livro. E esse livro, a Heloise Starling foi minha professora na FMG, fantástica, muito boa pesquisadora e também professora, a Heloise Starling. Legal, então com o Vargas morto, né, era preciso abrir caminho para a sucessão do Vargas, e ali naquele momento os militares já tentavam capturar o poder. Constitucionalmente, né, quando o presidente é impedido de assumir o seu exercício por morte, por impeachment, enfim, constitucionalmente quem assume é o vice. Naquele momento o vice era um político chamado Café Filho, mas o Café Filho ele articulava, meio que confabulava um certo golpismo, então ele pede licença, ele se afasta da Câmara por algumas semanas, e aí, quando o vice é impedido de assumir, constitucionalmente assume o presidente da Câmara. Naquele momento, o presidente da Câmara era um político chamado Carlos Luz, né? Carlos Luz tentou dar um golpe de Estado, assim falam os livros, mas na verdade quem sofreu o golpe foi ele mesmo, a chamada Novembrada, um golpe preventivo proposto pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, esse marechal que deu esse golpe preventivo para garantir uma transição democrática, e aí Carlos Luz é deslocado do poder, quem assume é Nereu Ramos, que naquela época era presidente do Senado, né? Presidente do Senado. Então, seguiu mesmo os passos da Constituição. O presidente não pode assumir, assume o vice. O vice não pode assumir, assume o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não pode assumir, assume o presidente do Senado. E é isso aí. Bom, nas eleições que ocorreram naquele momento, elegeu-se ninguém mais, ninguém menos que o presidente JK. Mineiro JK, muito orgulho, né, de Minas Gerais, que, enfim, ele teve uma carreira meteórica na política, foi prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, para depois ser presidente do Brasil, né? Então JK, ele se engajou muito fortemente na política, inclusive fazendo um bom nome, né, com as benfeitorias de Belo Horizonte e do estado de Minas Gerais. Por exemplo, para quem conhece BH, o complexo da Pampulha, né, várias obras, inclusive, obras arquitetônicas e de arte, como a Igrejinha, a Casa do Baile, enfim, o Yacht Club, com uma tendência de um novo modismo na arquitetura na época, chamado modernismo, né, que foi, inclusive, pensado a partir da engenhosidade, da inteligência do Oscar Niemeyer. O JK que apresenta o Oscar Niemeyer para o Brasil, por exemplo, com a Igrejinha da Pampulha, e o JK que vai usar o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, paisagista Lúcio Costa, para construir a capital do Brasil, Brasília. É isso aí. Durante o governo JK, ele se preocupou muito com o desenvolvimento do Brasil, falando inclusive no plano de metas, né? O lema do plano de metas era crescer 50 anos em 5. De fato, o Brasil cresceu muito, né, a custo de um fortíssimo endividamento, construiu-se estrada para todos os lados. O plano tinha várias metas, 32 metas, a última meta era a meta síntese, que era a construção de Brasília, e ele cumpriu essa meta síntese, mas o JK cortou o Brasil de fora a fora, estrada para cá, estrada para lá, enfim, integrando o Brasil. Essa era uma das propostas, um dos objetivos do JK. De fato, o Brasil cresceu muito no seu período, né? Ele praticamente duplicou a renda per capita, o PIB per capita também. Então, enfim, só que isso teve um custo, a custo de muito endividamento. Como eu falei, ele tinha 3 fontes muito fortes para investimento, como, por exemplo, o capital nacional privado, o capital privado estrangeiro e o capital estatal, né? Dinheiro do próprio Estado. E assim foi se endividando, construindo, mas se endividando, porque dessa forma o Brasil se fez presente, ele acabou se transformando num país em marcha industrial, né? Mas a gente não pode deixar de falar que o custo disso foi muito elevado, por exemplo, como o abandono do homem do campo, né? O abandono do homem do campo,
pouco se fez para o homem sertanejo, e isso alimentou muito o movimento, que a galera estuda muito em geografia, que é o êxodo rural no Brasil, e a migração interna, o deslocamento da galera pobre do campo para as cidades em busca de emprego, né? E além disso, fala-se que o governo JK é um governo que teve muitos casos de corrupção. Inclusive, o próximo presidente que se elege, ele se elege exatamente criticando essa característica no final do governo JK. E quem se elege é o presidente Jânio Quadros. E ele também com uma musiquinha que não sai da cabeça, né? A musiquinha da vassourinha. Ele usava como metáfora da sua campanha política a vassourinha. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. A lembrança de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, barulhinho de vassoura. Vamos vencer com Jânio. Ô, velho, eu vou falar com vocês, bicho. Quando eu dou aula, cara, eu já passei tanta essa música pra rapaziada do terceiro ano, do cursinho, que eu fico assim, putz, cara, eu canto esse troço sem pensar. Uma praga de um jingle, a gente canta sem pensar. E aí você vê, um cara feio pra danar, né? Zaroio, né? Ele era estrábico, né? Andava com todo característico, com os pés virados para dentro, era cambota, não sei se é cambota, né? Com o pé virado para dentro, não sei se é assim que fala, mas ele tinha todo um tipão, assim, meio grotesco, né? Meio tosco, e aquilo caía no gosto popular, né? O povo via que o Jânio Quadros era um de nós. É como se o povo falasse assim, o Jânio é um de nós. E ele foi eleito, meteoricamente, também teve uma carreira política meteórica, né? Prefeito de São Paulo, depois presidente do Brasil, e essa é a história do Jânio Quadros, que se elegeu aí entre 1960, governou, né? Entre 1960 e 1961. Mas só um ano, Brenão, só um ano, cara, só um ano. Na verdade, nem um ano foram, 8 meses, né? Ele assume em janeiro de 1961 e renuncia em agosto de 61. Nunca ninguém sabe, nunca ninguém soube dizer os motivos reais, né, dessa renúncia dele. Uns falam que ele articulava um golpe, outros falam que ele queria ser um novo Vargas. De qualquer forma, né, o Jânio Quadros, ele se elegeu, ficou 8 meses no poder. Durante esse período, ele se destacou muito por uma política externa independente. Política externa independente. Bom, essa política externa independente, dá para a gente usar o exemplo do Dutra. O Dutra, ele se aliou, deixa eu sair da frente para você copiar direitinho aí as notas. O Dutra, ele se alinhou automaticamente aos Estados Unidos. Beleza. Agora, o Jânio Quadros, ele criou uma política externa independente, ou seja, totalmente desvinculada do pragmatismo do Dutra, né? Ou seja, ele tentou capturar vantagens tanto com os países capitalistas quanto com os países socialistas também. Um exemplo disso foi a condecoração, né, de uma medalha, da medalha Ordem do Cruzeiro, uma medalha de, enfim, altíssimo reconhecimento, altíssima honra, né? Ele condecorou Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Aquilo caiu como uma bomba, até mesmo seus apoiadores romperam com o Jânio Quadros naquele momento, porque não admitiam que o presidente do Brasil ficasse ao lado de um comunista, como o Ernesto Che Guevara. Ele também estimulou as independências das antigas colônias portuguesas na África, como Angola e Moçambique. Além disso, ele acabou tendo que praticar uma política econômica de austeridade. Estou de olho aqui no cronômetro, tá, galera? Por isso que eu estou olhando no bolso toda hora. Então, a gente tem um tempo ali, né? E esse tempo não pode passar. Enfim, aí ele se esgotou muito, ele acabou se desgastando muito e renunciou. Quem assumiu foi o vice na condição de interino, o João Goulart, também conhecido como Jango, né? Ele era muito próximo das massas, então temia-se muito que o João Goulart pudesse, inclusive, se aproximar definitivamente do comunismo. É ele que sofre o golpe, né? Galera, esse foi só uma diquinha rápida de 30 minutos. Espero que você tenha gostado. O nosso conteúdo é muito extenso. Fique conosco, faça cursos conosco, siga a gente nas redes sociais, dá aquela moral, beleza? Um abração para vocês.
tudo de bom, Monster Concursos, tudo nosso, nada deles. Valeu!